Bom, eu quero cumprimentar todos que estão acompanhando essa apresentação. Meu nome é Larissa Menegatti, eu sou acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo. Venho apresentar, junto com a orientação do professor Leonardo Lubokensky, um trabalho sobre apropriação do espaço urbano como legitimação das políticas públicas, trabalhando a sociabilidade empregada no município de Chapecó, Santa Catarina. Para que a gente inicie, então, essa problemática, a gente traz o agente de estudo principal, que é o meio urbano. E aqui a gente toma o meio urbano como tudo aquilo que está associado à vida na cidade, bem como os indivíduos que nela habitam, as suas edificações, os espaços que são de usufruto coletivo e privado, onde cada qual cumpre uma função. E a gente vem desmembrar essa função para ver como que essa dinâmica acontece e como que pode acontecer da melhor forma essa dinâmica. Quando a gente tem, então, um meio urbano e os seus agentes da dinâmica social, a gente entende que a relação entre essas partes de um todo, elas sofrem consequência da atual reprodução capitalista do nosso urbanismo. Então, a gente tem um planejamento urbano que é desregrado e que afeta o uso de vários equipamentos urbanos. Aqui, primordialmente, a gente vai citar como que acontece essa dinamização dos espaços públicos, tá? E toma-se como espaço público aquele ambiente dentro do território urbano que tem a função, perdão, e o intuito do usufruto coletivo, tá? Ele evidencia essa noção de apoderamento e de pertencimento da cidade pela população, pela sociedade. Então, quando a gente fala de espaço público, a gente vem evidenciar a importância deles por gerar a convivência coletiva, por ser palco do exercício de cidadania, por permitir que as atividades de lazer e recreação elas sejam de livre acesso e que elas também sejam palco de manifestação popular por parte da população apropriando-se do meio urbano inserido. Então, essas atividades, quando a gente permite, a gente entende que a sociedade é palco dessas atividades, a gente traz a fundamentação de uma conscientização social. A gente permite o contato da população ao meio edificado, à natureza, e a gente faz com que a população tenha direito de habitar e de usufruir desse meio. A problemática que a gente encontra nessa dinâmica desses agentes que constituem um meio urbano é como que a gente vai tornar o mais social possível um meio que é, consequentemente, reprodução de um pensamento capitalista, onde a gente tem contrastes sociais, onde a gente tem uma distopia de usufruto que não é equilibrado, que não é socialmente justo para todos. Nós não temos cidades que atendem a sua população como um todo. E essa é a característica principal de um espaço público. Ele tem que ser de livre acesso, ok? Então, como que a gente vai responder essa questão? A gente primeiro traz a evidência da necessidade de se perceber diferentes panoramas e diferentes realidades sociais. E quando a gente começa a observar o papel de cada agente, a gente levanta para o espaço público o papel que as políticas públicas cumprem. Porque estas desempenham um papel, junto dos recursos de um planejamento urbano, o que mais aproxima a população do meio urbano construído. É através dessa dinamização das políticas públicas que a gente aproxima esses agentes. Então, a gente permite que o usufruto coletivo seja legítimo. A gente permite que a população tenha identidade e que os espaços públicos cumpram uma função vitalícia nessa sociedade. Esse trabalho, ele traz, então, a sociabilidade empregada no município de Chapecó, também, como um exemplo, como um estudo de caso de como que uma emergente urbanização, ela pode e deve assegurar esse paralelo
entre o desenvolvimento socioeconômico urbano expandir, crescer, mas também a ocupação e usufruto coletivo público acontecer, ser assegurado por essa sociedade, para que cada qual cumpra a sua função dentro da ordenação dessa malha urbana de uma forma conjunta, de uma forma equilibrada. A gente traz aqui, evidencia que nos últimos anos a cidade de Chapecó teve um boom no seu crescimento urbano e que, no meio disso tudo, houve intervenções significativas em espaços públicos, caracterizados como praças, até mesmo parques urbanos ou complexos esportivos. A gente teve até arruamentos e muros que receberam esse manifesto de intervenção social da população, porém também com a participação governamental, de cunho privado. A gente fez com que os papéis de diferentes agentes sociais agissem em comum para que a cidade fosse de todos. Então, a gente vai trazer essa evidenciação de como a gente pode dinamizar essas manifestações. O primeiro a ser levantado, e a gente traz para vocês o caso do Complexo Esportivo Verdão, ele hoje é um dos maiores parques urbanos de caráter público da cidade. Ele está localizado num bairro que é predominantemente residencial e atende, devido à sua grande estrutura, não só ao público local, mas também ao público da cidade e para além do município de Chapecó, quando acontece algum tipo de evento ou coisa do gênero. O parque ele é aberto à população diariamente, ele oferece uma estrutura para práticas esportivas e de recreação, e foi devido a toda essa dinâmica de disponibilidade de equipamentos que ele se tornou parte da identidade pública da cidade. Então, o Verdão ele é um patrimônio local de apropriação pública, e como esse usufruto coletivo ele é intensificado, houve manifestos da própria população. Foi assim que surgiu, no ano de 2018, a demanda populacional de um espaço para atividades de animais domésticos. Então, eles sentiam essa falta naquele espaço que já incluía a população como um todo, e aí, junto da população subsidiada pela prefeitura da cidade de Chapecó, construiu-se um espaço de cerca de 500 metros quadrados, que ali no parque estava ocioso, com a estrutura, adequando esse espaço para fomentar a prática e os hábitos saudáveis dos animais de estimação. A população identificou essa demanda e, junto com a prefeitura, desenvolveu esse projeto. A gente traz aqui um manifesto que foi totalmente popular, um manifesto que tem por sua origem o grafite e a arte de rua. Então, foi um projeto criado através dos artistas locais e que estava dedicado a apresentar e divulgar a arte local e os seus artistas, trazendo essa simbologia, evidenciando a história da cidade e dos manifestos populares. Milton Santos diz que todo o espaço urbano ele é um palco de manifestação social e da experiência humana, ele não pode ser compreendido como apenas um espaço físico, ele tem que ter significativação humana, ok? E foi através disso que resgatou-se muros, resgatou-se as edificações que estavam abandonadas ou em estado de depredação, e os artistas trouxeram para além da sua arte, eles trouxeram a arte local. Então, a gente tem fachadas de restaurantes e comércios que trazem essa história de colonização da cidade. A gente tem algumas empresas, como o Mural da Aurora, que trouxe todo o processo de criação desse processo agrícola que a gente tem aqui no município, através da arte da xilografura, fazendo com que a cidade ela seja construção de quem ocupa, ela transmita o sentimento daqueles que ocupam a cidade. Também a gente traz um manifesto que aconteceu popularmente, mas em conjunto com órgãos privados e públicos. A Praça Bernadette Romã, ela fica localizada no bairro Universitário, que também é um bairro predominantemente residencial, que sofreu uma ação cooperativista
da Cooperativa Central Aurora, junto da Prefeitura de Chapecó e junto da população local, em suma. Então, criou-se um grupo de cerca de 287 voluntários que, envolvidos nessa revitalização, trouxeram a cara da população. Então, não foi o parque que se apropriou daquele espaço, as pessoas se apropriaram daquele parque, fazendo com que fosse um patrimônio coletivo. Então, tinha as demandas e as necessidades locais. Eles entenderam o que precisava e o que estava faltando e incrementaram. Então, o espaço ele foi para além de uma revitalização. Ele teve um melhor aproveitamento do solo, a preservação ambiental sofreu um impacto positivo, a apropriação e o exercício da comunidade teve, em suma importância, nesse processo de revitalização. A gente traz, então, também a questão da Praça Coronel Bertazzo, que é a principal praça da cidade, ela está localizada no centro de Chapecó, é um espaço livre que reúne história, expressão cultural e lazer, e também é um ponto de encontro para realizações de festas comunitárias, eventos e festas municipais. Então, o espaço que é dedicado à expressão pública, ele se tornou palco de uma expressão pública. Foi no ano de 2019 que surgiu a feira através do movimento Triocon Cultural, que é regional aqui de Chapecó. Eles tiveram a intenção de fazer com que a arte fosse um imã para unir as pessoas, e eles utilizaram da praça central da cidade como palco desse manifesto. Então, eles se apropriaram da praça mensalmente, fazendo com que a feira, conhecida como Vou Viver de Arte, se tornasse, Vou Viver de Arte, perdão, se tornasse um manifesto popular e trouxesse toda essa parte cultural, artesanal, musical da cidade para a cidade. Que fosse palco, que ali acontecesse essa dinamização entre todo esse processo cultural e de arte local. A gente traz também a situação da Praça Emílio Zondavalli, que é uma praça localizada num bairro residencial nobre e, consequentemente, teve uma revitalização de cunho privado. A imobiliária Nossa Casa, adotou a praça e revitalizou ela no ano de 2017, remodelando todo o espaço, trazendo uma vitalidade, um usufruto muito mais apropriado para aquele meio. Então, a praça, além de ter sofrido a revitalização, ela teve a inclusão da população nesse processo. Então, durante todo o planejamento da revitalização, a comunidade foi inserida. Então, hoje, a praça ela não é utilizada só pelo entorno, que ali está anexado junto à praça, mas a cidade como um todo, porque as demandas foram identificadas através da população, e isso gerou uma identificação maior pela população como um todo. E com tudo isso, a gente vem para responder o questionamento que foi trago no início do trabalho de como dinamizar esse processo o mais social possível. Então, como o espaço público ele é um sujeito estrutural, ele é um dos sujeitos estruturais mais importantes da consolidação de uma cidade que é democraticamente utilizada pela população, a gente entende que esse sentimento de pertença da população e dos indivíduos, que faz com que a cidade tenha a identidade daqueles usuários, é o que faz com que ela seja vitalícia, que ela seja palco do exercício da democracia. Então, a gente tem esse desafio de assegurar, a viabilidade do acesso livre e da pertença da população, e a gente entende que essa necessidade, ela surge como um novo papel que o Estado tem que desenvolver, ele tem que romper essa descentralização de recursos públicos e a submissão quanto aos interesses privados, potencializando que em espaços onde socialmente e econômicos são mais privilegiados, se tenha uma estrutura urbana mais consolidada, e em espaços socialmente mais carentes, a gente tem uma estrutura pública muito precária. A gente tem que garantir a universalização do direito à cidade. A gente tem que garantir que os espaços públicos, eles permitam a integração da população com a cidade. A cidade tem que ser do povo, e por mais que seja uma dinâmica que precisa ser trabalhada, a gente precisa incluir a comunidade no processo de urbanização, de planejamento
urbano. Então é isso, muito obrigada.